Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nosso material é um estudo de neuroimagem de 2009 que causou bastante impacto, liderado por Sam Harris. A equipe usou ressonância magnética funcional para tentar espiar dentro do cérebro de religiosos e não religiosos e ver o que acontece quando eles acreditam ou desacreditam em certas afirmações. E a discussão que esse material provoca é fascinante. Será que esse estudo foi um marco, um primeiro passo real para entender como o cérebro processa a crença em si? Ou será que as falhas metodológicas são tão graves que, no fim das contas, as conclusões não se sustentam? A minha visão é que, apesar das imperfeições, o estudo conseguiu sim identificar uma região cerebral-chave para o ato de acreditar, independentemente do assunto, e isso foi um avanço fundamental. Já eu vou argumentar que as falhas no experimento, desde como os participantes foram escolhidos até as frases que eles leram, são tão profundas que a principal conclusão do estudo acaba sendo invalidada. O que é realmente impressionante nesse estudo é a ideia central que ele propõe. Pense nisso. Para o seu cérebro, o ato de acreditar que Deus existe e o de acreditar que maçãs são frutas poderiam ativar a mesma área central. É como se o cérebro tivesse um botão de verdadeiro, sabe? E este estudo foi uma das primeiras tentativas sérias de descobrir onde ele fica. Eles descobriram uma atividade mais intensa numa área específica, bem na frente do cérebro, chamada córtex pré-frontal ventromedial, ou VMPFC, para facilitar. E o interessante sobre essa região é que ela já é conhecida por estar envolvida em coisas muito pessoais, como a gente avalia o valor das coisas, nossas emoções, até como nos vemos. E encontrar a crença ali foi um grande indício de que acreditar não é um processo puramente lógico, frio, mas algo profundamente ligado ao nosso senso de identidade e valor. Olha, eu vejo a coisa por um ângulo bem diferente. A ideia de um botão da verdade no cérebro é, sem dúvida, cativante. Mas uma conclusão tão grandiosa precisa de uma base muito sólida e é aí que, para mim, tudo desmorona. A alegação de que esse processo é independente de conteúdo é construída sobre um terreno muito instável. E essa instabilidade vem de dois problemas principais. Primeiro, os estímulos, as frases que as pessoas liam. As verdades para os cristãos eram muitas vezes afirmações absolutas, do tipo, a Bíblia é livre de erros. Já as verdades para os não crentes eram frases mais cautelosas, como, a maior parte da Bíblia é inferior. A gente já começa a ver um desequilíbrio aí. Segundo, e talvez mais grave, é a forma como a amostra de participantes foi filtrada. Eles excluíram pessoas cujas respostas não se encaixavam no padrão esperado de crente ou não crente. Isso, na minha opinião, contamina os resultados desde o início. Não dá para confiar nas conclusões quando o material do experimento é tão mal controlado. Entendo a sua preocupação com a seleção dos participantes, mas vamos olhar por outra perspectiva. Os pesquisadores deixaram claro que o objetivo era estudar a crença e a descrença em sua forma mais pura. Para fazer isso, eles precisavam de pessoas com convicções muito fortes, muito consistentes. Excluir quem estava no meio do caminho ou quem tinha respostas ambíguas não é necessariamente uma fraude. É uma forma de refinar a amostra para testar uma hipótese específica. É como querer estudar a cor vermelha e remover todos os tons de rosa e laranja para ter uma amostra pura de vermelho. A própria crítica ao estudo reconhece que essa era uma prática comum em estudos de fMRI daquela época. Isso limita a generalização dos resultados. Com certeza, a conclusão não vale para todo mundo, mas sim para essa população específica de pessoas com convicções fortes. Mas isso não invalida o achado para esse grupo. Olha, esse argumento de refinar a amostra não me convence. Chamar isso de refinar é um eufemismo. Quando quase metade dos voluntários iniciais é descartada por vários critérios e depois mais 7 são removidos porque não responderam como o esperado, o que sobra não é uma amostra pura, é uma amostra que foi bem, curada para confirmar uma hipótese. Isso cria um raciocínio circular. É como dizer, quero estudar como os pássaros azuis voam. Então vou jogar fora todos os pássaros do meu estudo que não voam do jeito que eu espero que os pássaros azuis voem. No final, você só vai confirmar sua própria suposição. Você não está descobrindo nada de novo.
Está apenas validando um viés. E isso é um problema metodológico grave. Você não acha que isso enfraquece a base de todo o argumento? Enfraquece a generalização, concordo, mas não necessariamente a descoberta central dentro daquele grupo selecionado. Mas, se a metodologia era o padrão da época, é justo julgá-la com os critérios de 15 anos depois. Não corremos o risco de invalidar grande parte da ciência pioneira se fizermos isso? Todo o campo evolui. O que eles fizeram foi usar as ferramentas e os padrões que tinham para fazer uma pergunta nova e ousada. A limitação da amostra é uma nota de rodapé importante, um asterisco no resultado, mas não apaga o resultado em si. E eu discordo que seja apenas uma nota de rodapé. É um problema fundamental. Mas vamos em frente. Mesmo que, por um instante, a gente aceite a sua justificativa para a amostra, há um problema ainda maior, um que eu considero fatal. O que eles mostraram para essas pessoas? Os estímulos. A crítica ao artigo destrincha isso de forma brilhante. As frases não eram equivalentes. Por exemplo, uma afirmação religiosa como Jesus Cristo não pode fazer nada para ajudar a humanidade é carregada de emoção, de implicações existenciais. Comparar a atividade cerebral gerada por essa frase com a de uma frase factual como águias existem é comparar com todo respeito bananas com laranjas. Como a gente pode saber se a ativação no VMPFC se deve à crença ou a uma dúzia de outros fatores de confusão, como complexidade da frase, carga emocional, ambiguidade, ou até o esforço mental para processar uma ideia tão provocadora? A alegação de independência de conteúdo é justamente o que é minada pelo conteúdo mal controlado do experimento. Certo. Você tem toda a razão sobre os estímulos. Esse é, para mim, o ponto mais fraco do estudo, e a crítica acerta em cheio nisso. O controle das variáveis semânticas e emocionais não foi perfeito, longe disso. Onde eu discordo é sobre se essa falha invalida toda a conclusão. Pense comigo, se mesmo com essa bagunça nos estímulos, com toda essa variação de emoção e complexidade, a mesma região cerebral, o VMPFC, ascendeu para a crença em ambas as categorias. Isso não torna a descoberta ainda mais forte? Sugere que o sinal neural da crença é tão robusto, tão fundamental, que ele consegue aparecer mesmo com todo esse ruído de fundo. Interessante de ver, mas para mim isso só aumenta a incerteza. Não dá para chamar de sinal robusto o que pode ser apenas o resultado de um erro sistemático. Se todas as frases de crença eram, digamos, mais autorrelevantes ou emocionalmente carregadas que as de descrença, então o que o estudo encontrou não foi o correlato da crença, mas o correlato da autorrelevância ou da emoção. O VMPFC está envolvido em tudo isso. Então, o estudo pode ter simplesmente redescoberto o que já se sabia sobre essa área cerebral, mas rotulou de crença. É uma interpretação possível que não pode ser descartada por causa do design falho. Mas o estudo fez mais do que isso. Ele também encontrou redes cerebrais distintas para o pensamento religioso versus o não religioso em outras áreas do cérebro. Isso mostra que o método de fMR era sim sensível às diferenças de conteúdo. O cérebro reagia de forma diferente ao conteúdo religioso e ao conteúdo factual. Então o estudo não ignorou o conteúdo. O que ele fez foi isolar um processo, a ativação no VMPFC, que parecia ser comum aos dois, um denominador comum. Eles separaram o que do ato de. O cérebro sabe a diferença entre uma frase sobre Deus e uma sobre geografia. Mas o ato de aceitar qualquer uma delas como verdadeira parece recrutar essa mesma maquinaria neural no VMPFC. Mas aí a gente chega numa questão filosófica sobre o que o fMRI está realmente medindo. A crítica faz uma analogia ótima sobre isso, comparando a interpretação desses dados a medir sinais elétricos em diferentes regiões de uma CPU enquanto se rodam softwares diferentes para tentar entender o software. É uma analogia forte, mas precisa. Encontrar uma correlação, uma
Uma mancha de calor no VMPFC não nos diz o que a crença é ou como ela funciona. É só uma correlação. Achar uma mancha de calor num processador não te diz se ele está rodando um jogo ou uma planilha, muito menos como o código foi escrito. A crítica aponta com razão que o artigo original não chega a conclusões substanciais sobre o significado dessa correlação. E não pode porque as falhas metodológicas tornam a correlação ininterpretável. A ciência exige mais do que encontrar correlações, exige um controle rigoroso para que elas signifiquem algo. E aqui esse controle falhou miseravelmente. Eu concordo que correlação não é causação, e o estudo nunca afirmou isso. Mas encontrar uma correlação consistente é o primeiro passo de qualquer investigação científica. É aqui que eu usaria outra analogia, a de ser o primeiro a desenhar um mapa de um continente desconhecido. O mapa vai ser tosco, vai ter monstros marinhos desenhados onde não existem, as distâncias vão estar erradas, mas ele acertou a forma geral do litoral. É isso que o estudo de Harris fez para a neurociência da crença. Ele apontou o dedo para o VMPFC e disse: olhem aqui, algo importante sobre como validamos informações parece acontecer nesta região. E a pesquisa subsequente, feita com métodos mais refinados, confirmou repetidamente o envolvimento do VMPFC em processos de valoração, julgamento e tomada de decisão baseada em crenças. O mapa inicial era imperfeito, mas ele apontou na direção certa. E aí que está o perigo. Um mapa ruim pode te levar para o caminho errado por muito tempo. E é isso que me frustra nesse estudo, porque a pergunta que ele faz é absolutamente fascinante. A ideia de encontrar uma base neural para a crença é incrível, é uma das grandes questões da neurociência. Mas a execução aqui foi tão falha que, em vez de uma resposta, mesmo que inicial, a gente ficou com mais ruído. O estudo gerou um título chamativo: Encontramos a área da crença no cérebro, que é uma simplificação grosseira e, dadas as falhas, talvez até incorreta. Ele pode ter estimulado o debate, concordo, mas talvez tenha poluído o campo com uma conclusão prematura e mal fundamentada, que outros pesquisadores tiveram que gastar anos tentando corrigir ou refutar. Às vezes, um primeiro passo na direção errada é pior do que não dar passo nenhum. Ao final, minha posição permanece que o estudo de Harris, embora reconhecidamente imperfeito pelos padrões de hoje, foi um passo fundamental e corajoso. Ele colocou no mapa neurocientífico uma questão abstrata e de difícil estudo. Apontou corretamente para o VMPFC, uma região ligada à valoração e à relevância pessoal como central para o ato de acreditar. As críticas são extremamente valiosas, elas refletem como o campo da neuroimagem amadureceu, mas elas não apagam a contribuição inicial de colocar o problema em evidência e oferecer uma primeira hipótese testável. A discussão sobre suas falhas, na verdade, aprimora a nossa compreensão da imensa complexidade de mapear conceitos como crença no tecido cerebral. E, para mim, em resumo, o estudo serve como um exemplo clássico, um estudo de caso de como falhas metodológicas, especialmente na seleção de quem participa e no desenho do que eles veem, podem levar a conclusões que parecem significativas, mas que carecem de validade científica. A correlação encontrada no VMPFC é intrigante, não nego, mas os múltiplos fatores de confusão não controlados tornam impossível atribuir com confiança essa atividade a um processo geral e abstrato de crença. A análise crítica nos lembra de algo fundamental. Um desenho experimental rigoroso não é um luxo, é a base sobre a qual todas as conclusões científicas, por mais empolgantes que sejam, precisam ser construídas. Sem essa base, o que temos é apenas especulação. A análise aprofundada desses materiais revela a própria natureza do progresso científico. Alegações são feitas, são criticadas, são testadas de novo e, lentamente, refinadas. Há muito mais a ser explorado nos detalhes dessa interação entre a pesquisa original e a sua crítica.